Que a inteligência artificial é a próxima revolução da humanidade, você já sabe. Mas você sabe aplicar isso no seu dia a dia, de fato? Eu vejo vários vídeos, inclusive meus próprios vídeos, de pessoas assistindo e querendo aprender mais, entender mais sobre inteligência artificial, mas todos os dias chega alguma pergunta para mim, como que eu consigo utilizar isso no dia a dia, como que eu consigo utilizar isso na prática. Então, nesse vídeo aqui, eu estruturei algumas dicas, alguns hackzinhos muito simples, rápidos e diretos, para que você consiga ter melhores respostas dentro da IA generativa de texto, seja o ChatGPT, seja o Bard, seja o Claude, independentemente de qual seja a IA que você está utilizando. Então a ideia é que eu consiga de fato trazer alguns experimentos práticos para que você consiga aplicar isso no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, da mesma maneira que eu também utilizo. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu gostei, porque toda semana você vai ter novos vídeos aqui sobre inteligência artificial, sobre marketing digital, sobre negócios, para que você consiga alavancar a sua carreira ou alavancar os seus negócios, beleza? Então, vamos lá para a primeira dica aqui. Alterar o tom da escrita. Quando você está dentro de uma IA generativa, ela tem inúmeras e infinitas possibilidades que você consegue fazer ali dentro. E a partir do momento que você cria um refino, que você cria um direcionamento para a máquina para ela te dar melhores respostas, você consegue ter resultados melhores. Então, quando você altera o tom da escrita para que você seja mais persuasivo, ou para que você seja mais amigável, para que você seja mais educado, para que você seja... Enfim, você tem N adjetivos aí que você conseguiria colocar na máquina para que você consiga ter uma melhor comunicação para a sua marca. Ou seja, você consegue trabalhar com uma marca de roupas, trabalhar com uma marca de telefones celulares, trabalhar com uma marca de um professor. Então, cada uma dessas marcas, cada uma dessas pessoas precisa e necessita de um tom de voz diferente para se comunicar com a sua audiência. Seja para vender algum produto, seja para atender os clientes que já estão ali, os clientes que já estão consumindo o seu produto, né? Uma espécie de saque. Então, você consegue alterar o tom da escrita através de prompt simples, né? Prompt, para quem não sabe, é um modelo de escrita, é o que você escreve para a máquina te entender e fazer com que você consiga ter melhores respostas. Segundo ponto, que eu vejo que muitas pessoas ignoram, são as iterações. O que são as iterações? Quando você está conversando com uma pessoa real, não uma máquina, quanto mais informação você entrega para aquela pessoa, é como se você estivesse criando relacionamento com ela e ela conseguisse ter mais informações sobre você. Com a máquina é a mesma coisa. Então, quando você manda uma primeira mensagem para aquela máquina, né, para aquele chatbot, quando você envia uma segunda mensagem, ele vai entender o histórico da conversa que você teve ali dentro com a pessoa. Então, muitas pessoas, muitas vezes, quando você vai dar o primeiro input ali para a máquina, para ela te retornar um valor específico, né, retornar uma resposta específica, muitas das vezes essa resposta ela é ruim, muitas das vezes essa resposta não é refinada. Então, é necessário que você entregue mais informações, seja em formato de texto, seja em formato de PDF, seja em formato de planilha, para que você consiga ter mais resultados, tá bom? Terceiro ponto que eu utilizo demais no meu dia a dia, inclusive essa é uma dica muito boa, é pedir para explicar para uma criança de X anos, ou uma criança de 5 anos, de 6 anos, ou pedir para ele ser muito didático. Quando você tem alguma informação ou algum tipo de coisa muito específica que você não consegue entender, um trecho de um livro, alguma coisa assim, você coloca esse trecho e pede para ele ser didático, pede para ele explicar como se fosse uma criança de 5 anos, pede para ele explicar para você em forma de histórias, em forma de analogias, assim como Jesus Cristo fazia para que as pessoas conseguissem entendê-lo, né? Então você também consegue adotar esses estilos de comunicação através da conversa. Então você pode, por exemplo, pedir para que aquele chat ele se comunique como um ator famoso, né? Sei lá, você coloca lá para ele se comunicar igual o Will Smith. Então ele vai ter essa explicação, né, dentro do enredo, dentro do contexto que você inseriu antes, para que ele tenha essa comunicação mais direta e mais específica, para que você consiga entender melhor algum assunto, para que você consiga ser mais didático. Se você estiver montando aulas, mentorias, cursos, então aulas, mentorias, cursos, eventos presenciais. Então, se você estiver arquitetando esse formato, você consegue utilizar esse hackzinho, né, pedindo para ele ser mais específico ou para ser um pouco mais didático, tá? Se alguma dessas dicas te ajudou de alguma forma, não se esquece de deixar seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal.
por mais que seja algo muito simples e prático, as pessoas acabam negligenciando essa parte, né? Porque é o arroz e feijão bem feito que vai te dar boas respostas. A questão não é você montar um prompt gigantesco. A questão não é você ter inúmeras interações ali com a máquina. Não. A questão é que você consiga encaixar essa ferramenta no seu fluxo de trabalho. E consiga encaixar a sua ferramenta para que você consiga ter mais eficiência de tempo, mais eficiência de lucro ou mais eficiência com menos custos, tá? Então, a terceira é isso, né, de ser didático. A quarta dica aqui é pedir para falar em parábolas. Então, eu que trabalho com marketing digital, às vezes eu preciso montar alguns anúncios, algumas campanhas de marketing e eu preciso que seja um pouquinho mais didático. Eu preciso que ele seja, que eu faça... Eu preciso que dentro do texto tenha algumas jogadas, algumas sacadas de marketing e que muitas vezes a IA generativa, ou seja, ela consegue gerar novos textos a partir de um histórico para que eu consiga ter mais criatividade dentro do que eu estiver escrevendo ou fazendo dentro do meu trabalho, seja um documento jurídico, seja uma redação de e-mail, seja como eu falei, né, uma parte de anúncios que você consegue gravar vídeos, criar roteiros, criar enredos ali dentro, campanhas, né? Então, independentemente do que você estiver utilizando, você consegue pedir para falar em parábolas ou mudar o estilo daquela escrita, tá? E quinto e último, que é algo novo, que pouquíssimas pessoas utilizam também, que esse recurso ele ainda ele não é perfeito, né? Você tem que fazer algumas conferências e tudo mais, que é fazer pesquisas na internet. Então, em vez de você ir lá para o Google, pesquisar na rede de pesquisa e depois dar uma olhada nos links que está ali embaixo na pesquisa, né? Provavelmente você já abriu o Google, você sabe do que eu estou falando. Você consegue fazer isso dentro de um chat. Qualquer um desses chats de IA generativa, né, que trabalham dentro desses modelos de língua, esses modelos de linguagem, né, de IA generativa, chamado LLM, você consegue colocar lá a sua pesquisa, né, e falar, olha, pesquisa isso na internet. Então, por exemplo, eu quero aulas sobre finanças que falam sobre ações, pesquisa isso na internet e me traga as notícias mais relevantes. Então ele consegue fazer uma curadoria dessas notícias, independentemente da linguagem que você estiver utilizando, independentemente do que você estiver pesquisando. Então ele consegue trazer um refino muito maior das pesquisas. Isso funciona no ChatGPT, isso funciona no Bard, né? O Bard é o da Google, funciona no Grok do X. Enfim, funciona em diversas plataformas aí que você consegue fazer essas pesquisas na internet. Isso ajuda demais para você ter uma velocidade de pesquisa e depois o ser humano faça a curadoria desses conteúdos para ver o que faz sentido, o que não faz. Às vezes vem alguns links quebrados também, então tenho certeza que isso pode te ajudar demais. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve nesse canal, porque de novo, toda semana estamos aqui falando sobre novidades que realmente dão resultado e que você consegue alavancar a sua carreira ou alavancar os seus negócios, trazendo mais rentabilidade, tá? Então, se você gostou de fato, manda para algum amigo, para alguma amiga, comenta aqui embaixo o que você gostou desse vídeo e vejo você na próxima. Até mais. Tchau, tchau.